Com vocês, como estão todos aí nessa questão agora do coronavírus, todos em casa, tranquilos, né, cuidando da saúde, higiene pessoal em dia, essa é a ideia. Pô pessoal, a ideia hoje então desse vídeo aqui é a gente tratar de um crime bem interessante, crime contra a vida, que é o artigo 123 do Código Penal, é o chamado crime de infanticídio, certo? Então por favor abra um Código Penal lá no artigo 123 para que a gente possa juntos ir dando algumas pinceladas sobre esse artigo importante do nosso Código Penal, tá? Trata-se de mais um crime contra a vida. Então o objeto jurídico desse crime é a vida extrauterina, porque ele protege a vida fora do útero. E na verdade ele é, do ponto de vista prático, uma espécie de homicídio privilegiado. Afinal de contas é um homicídio porque alguém morre, né, infelizmente, nesse crime. Só que a motivação desse crime é um pouquinho diferenciada e por isso a pena dele é menor do que a pena do homicídio comum. Tá? Essa é a ideia. Então, o tipo penal é muito simples. Ele é matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante ou logo após o parto. Bom, o verbo é matar, e aí a ideia é os mesmos comentários que fizemos quando falamos sobre homicídio, ou seja, a ideia é a morte aprovada através do exame de corpo de delito, que vai demonstrar que a pessoa morreu e a causa morte. É um crime de forma livre, porque não existe forma pré-determinada de matar alguém, eu posso fazê-lo por meio de força física, química ou biológica, ou seja, por utilização de um meio mecânico, por exemplo, uma paulada, um tiro, uma facada. Posso usar isso por um meio biológico, por exemplo, um agente patógeno, uma bactéria ou um vírus, ou por meio químico, por exemplo, um veneno, certo? Então, o matar é uma questão bem simples e se repete o que falamos lá quando falamos para vocês sobre homicídio. Bom, a questão importante desse artigo que dá a diferenciação e dá muita polêmica é a questão do chamado estado puerperal. Mas afinal, o que é o estado puerperal, tá? O estado puerperal, o nosso código ele utilizou um critério biológico para definir o que é estado puerperal. E a ideia é que é uma perturbação que a mulher tem, e o estado puerperal, segundo alguns médicos, é presente em todas as mulheres. Não quer dizer que ele vai resultar na questão da morte de alguém, mas o estado sempre existe, né, em maior ou menor grau, nas mulheres que acabaram de ter filhos. Então ele é um estado causado pelos hormônios que servem para a liberação, para que a criança nasça, e as dores que o parto causa. Então isso causa na mulher o chamado estado puerperal. Bom, mas professor, por que a mulher não é então isenta de pena, já que é um estado puerperal? A principal resposta para isso é que o estado puerperal não torna a mulher inimputável. Se ele o fizesse, aí sim, claro, se conseguirmos provar que o estado puerperal causou na mulher uma inimputabilidade, ela não responderia daí pelo crime, e aí, claro, se isso pudesse ser aprovado, ela ficaria inimputável. Mas normalmente isso não acontece. Então, na verdade, como o estado é algo que é incontrolável, por isso a pena ela é um pouco reduzida. Então essa é a ideia, né, de estado puerperal, tá? O crime ele também estipula uma questão interessante, porque ele fala matar alguém, matar o próprio filho durante ou logo após o parto. Ele traz uma cláusula temporal nessa história de durante ou logo após o parto. Bom, durante. O parto se inicia com as contrações e ele termina com o corte do cordão umbilical. Então, assim, o durante é das contrações até o corte do cordão umbilical. Esse é o durante. E isso é uma questão objetiva muito simples de resolver, porque, afinal de contas, iniciaram as contrações, iniciou o parto, corta o cordão umbilical, está terminado o parto. Então, essa parte é muito fácil. O problema da lei é quando ele fala em logo após. E a nossa legislação criminal adora usar expressões como logo após, logo depois. Vocês vão aprender lá, né, ou já aprenderam lá no processo penal, quando falarmos sobre prisão em flagrante, nós temos lá, no artigo 302, incisos 3 e 4, nós temos lá num primeiro momento se fala logo após e no segundo momento se fala logo depois. Então questões altamente subjetivas e que não querem dizer absolutamente nada, né, do ponto de vista objetivo. Então, quanto tempo seria esse logo após o parto? Não há uma resposta objetiva para isso, mas há uma espécie de consenso doutrinário ou até jurisprudencial de que esse logo após o parto acompanha a ideia do estado puerperal. Então, enquanto houver estado puerperal, haveria a ideia de logo após o parto. Então, na verdade, essa cláusula que é subjetiva fica objetivada pela presença do estado puerperal. Um detalhe que eu esqueci que passou aqui
no vídeo e me peço mais uma vez perdão, eu estou me acostumando com essa ideia de falar para a câmera, né? Falar sem alunos, eu adoro a interação, quem me conhece sabe disso, eu adoro que participem, que falem, que perguntem. Eu acho que isso engrandece muito o momento aqui, mas eu estou me acostumando com essa ferramenta, então me perdoem se eu der às vezes uma erradinha, tá? Assim, a questão é, como é que se prova o estado puerperal? Porque se eu fizer um exame de sangue em uma mulher que acabou de ter um filho, ela vai ter os hormônios como qualquer mulher que acabou de ter um filho. Então a ideia que se tem é uma perícia psiquiátrica ou psicológica visando provar essa ideia da existência do estado puerperal, né? Ele sempre existe, mas a ideia é a comprovação no sentido de que realmente ele seja o causador da questão do homicídio. Obviamente a questão do infanticídio trata-se também de um crime doloso, então eu estou tratando aí de um crime doloso contra a vida, da mesma forma que o homicídio, então é um crime doloso contra a vida, exige dolo, essa questão exige dolo, exige que a mulher tenha a intenção de matar a criança, claro, né, motivada pelo estado puerperal, isso é muito, muito importante. Há uma questão também interessante a respeito disso, que diria respeito a uma outra criança que não aqui nasceu. Por exemplo, imaginem que uma mulher está na maternidade e o pai da criança vai visitá-la e leva junto com ele um outro filho do casal. E esse filho fica no quarto com a mãe enquanto o pai vai ao berçário conhecer o novo filho que acabou de nascer. Se a mulher matar esta criança que foi deixada com ela, que também é filho dela, né, também estaremos diante de um infanticídio? A pergunta é interessante porque estaríamos diante de uma mãe que matou o próprio filho, porque aquela criança, apesar de ser mais velha, é filho dela também, e isso aconteceu logo após o parto, a criança acabou de nascer. A resposta é não é infanticídio. Por quê? Porque o artigo fala matar o próprio filho, aí é uma causa temporal, durante ou logo após o parto. Então se entende que é o parto daquela criança que acabou de nascer. Então só vale o infanticídio se eu estiver falando da morte da criança que acabou de nascer, motivada, repito, pelo estado puerperal. Bacana? O crime se consuma em que momento? No momento em que há a morte. É possível tentativa? Claro, basta que exista que a mãe faça algum tipo de ato tendente a matar a criança, ou seja, algum tipo de situação que realmente tenha eficácia de causar a morte, mas que circunstâncias alheias à vontade dela, isso não aconteça. Aí eu teria a tentativa de infanticídio, que também é perfeitamente capaz de existir. Uma questão muito importante também, e talvez a mais polêmica do artigo, seja no que se diz respeito ao concurso de pessoas. Como assim? Imagine que a mãe, que está em estado puerperal, receba o auxílio de um terceiro para o cometimento do infanticídio. Como é que fica a situação do terceiro? E por que a pergunta? Porque o terceiro, evidentemente, não está em estado puerperal. Então, como é que fica a situação dele? Ele responde por homicídio? Responde por instigação, por infanticídio? Qual seria a participação dele? Num primeiro momento, e até motivado pela ideia de uma certa ideia de justiça social, obviamente todos pensariam o seguinte: não, aquele que auxilia responde sem dúvida alguma por homicídio, enquanto a mãe sim por infanticídio, porque esse que auxilia não está com o estado puerperal. Acontece que existe um artigo no Código Penal, e peço que vocês abram, por favor, o artigo 30 do Código Penal. Então vamos lá, por favor, abram o artigo 30 do Código Penal. Acharam lá? E esse artigo ele resolve essa questão de uma maneira que talvez pareça aos senhores um pouco injusta, tá? Mas essa questão é o que resolve o artigo. Olha só, diz o artigo 30 o seguinte: não, ele trata de concurso de pessoas, é claro, né? Aí ele fala: não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Esse é o primeiro comando do artigo. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que coisas que são pessoais do sujeito não se comunicam ao coautor. Como assim? Por exemplo, se eu pratico um crime com outra pessoa, em concurso de agentes com essa pessoa, e por acaso eu sou reincidente, na hora de dosar a pena, só eu responderei com a pena agravada pela reincidência, a outra pessoa não, porque ser reincidente ou não é algo pessoal. Da mesma forma, a idade, sexo, ser funcionário público ou não, são questões pessoais inerentes ao indivíduo e que, segundo o artigo 30, não se comunicam ao outro autor, ou seja, cada um dos agentes tem isso individual na sua pessoa. Acontece que o próprio artigo 30 tem, depois da vírgula, um segundo comando, que diz o seguinte: comunicam-se as circunstâncias de caráter pessoal. Quando?
quando além de serem pessoais, elas também sejam elementares do tipo. O que é uma elementar do tipo? É algo que está escrito no tipo penal. E aí é o problema. Por quê? Porque, sem dúvida, estado puerperal é uma circunstância de caráter pessoal, ou seja, vai ter essa circunstância a mãe que acabou de ter o filho. Ocorre que essa circunstância está no tipo penal. Lá fala, em estado puerperal. E se está no tipo penal, segundo o artigo 30, comunica ao coautor. Então, sendo assim, a mãe e quem a auxilia, ambos responderiam por infanticídio. Tá? Existe uma corrente que discorda disso, e ela foi puxada pelo Nelson Hungria, que é para quem não conhece, foi um dos maiores penalistas que o Brasil já teve. E ele criou uma questão visando burlar um pouco essa história do artigo 30, e ele dizia que era uma circunstância personalíssima, e essa aí não se comunicava ao coautor. Mas isso não está na lei, né? E é uma corrente que não se sustenta porque ela não está na lei. E a lei ela diz que pelo artigo 30 que ela se comunica. A solução que teríamos para evitar isso aí seria criar, na verdade, revogar o infanticídio enquanto crime isoladamente e colocar no homicídio uma causa, uma situação de homicídio privilegiado, colocando ali sim a mãe em estado puerperal. Aí isso não comunicaria ao coagente, porque não seria uma elementar do tipo, e sim uma causa de diminuição de pena. E aí não comunicaria, uma privilegiadora, desculpem, aí não comunicaria ao coautor. Mas no atual momento, o entendimento que tem majoritário que nós temos é que mãe e quem a auxilia respondem ambos por infanticídio. Legal? Infanticídio é um crime, então, contra a vida, é um crime doloso, então ele é julgado pelo tribunal do júri, e é um chamado crime próprio, que é um crime que é praticado pela mãe, em estado puerperal, logo após o parto. Então vejam, eu preciso somar essas informações, tem que ser a própria mãe, tem que ser em influência do estado puerperal, ela tem que matar o próprio filho, naquela cláusula temporal de durante ou logo após o parto. Se ela não tiver em estado puerperal, ou se ele não for o que causou nela a vontade de matar o filho, eu não estou diante de infanticídio. Legal, gente? Por favor, mandem suas dúvidas, podem colocar aqui, né, nos comentários do YouTube que eu respondo, ou mandar lá para rodrigoivveiga@yahoo.com.br, ou mais fácil ainda, para o @RodrigoVilelaVeiga no YouTube, né? @RodrigoVilelaVeiga no Instagram. Certo, pessoal? Vamos nos cuidando aí com esse coronavírus aí. Um grande abraço a todos e fico aguardando as dúvidas de vocês.